Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Cara, eu peguei esse livro é uma releitura, tá, que eu tô trazendo pra vocês. Geralmente as releituras eu faço em audiobook, e foi o que aconteceu. Esse livro eu peguei no audiobook lá na Audible, e foi muito louco, porque há um tempo atrás, uma leitora, um ouvinte do Li no Livro me indicou esse livro. E eu falei assim, olha, eu já li esse livro, eu era criança. Porque este livro gerou um dos meus filmes favoritos do Scorsese, se não, pra mim, o melhor filme que ele já fez até hoje. E há um tempo atrás, eu não era criança, eu acho que eu era pré-adolescente, eu encontrei a versão pocket desse livro e comprei e li nesse momento. E aí, passou o tempo, eu sou muito fã de um seriado chamado The Gilded Age, e aí eu fui assistir, tem um canal no YouTube chamado Tea with History. Uns episódios desse canal do YouTube, e ela falava sobre a Gilded Age, suas principais figuras, e as suas Dollar Princess. O que é um Dollar Princess? Eram meninas riquíssimas americanas, filhas de banqueiros, filhas de industriais, gente assim, da mais alta estirpe, principalmente da mais alta estirpe nova-iorquina, que era meio que onde a sociedade norte-americana, né, funcionava, que casavam-se com nobres, pessoas da nobreza inglesa, que não tinham tanto dinheiro. Então, essas pessoas da nobreza inglesa entravam com título e as Dollar Princess, as princesas do dólar norte-americanas, entravam com dinheiro. E aí, essa moça do Tea with History, ela cita a Edith Wharton, e um livro que ela não escreveu até o final, ela deixou incompleto antes da sua morte, chamado The Buccaneers, As Buccaneers. E aparentemente virou um seriado, meio Bridgerton, sei lá. Enfim, aí ela citou, quando ela citou isso foi tipo de tarde que eu vi, aí eu falei, que interessante, da Edith eu já li a Época da Inocência, tal, não sei o que. Passou o tempo, passaram horas, na verdade, fui pro computador ver qual seria o meu próximo audiobook. E não é que tinha a Época da Inocência ali no audiobook disponível? Eu falei, pois pronto, acho que, né, sinais estão aí mostrando que eu devo reler através do audiobook A Época da Inocência, livro lançado em 1920 pela Edith Wharton, que é nascida em 1889, falecida em 1890, filha de uma família riquíssima a família dela, super respeitada, uma família do ramo imobiliário em Nova York. Se eu não me engano, a história é que o pai dela ganhou de uma galera várias e várias terrenos em Nova York, em Manhattan especificamente, e aí ele começa seu império. A mãe dela também veio de uma família respeitada e tal. Enfim, não acho que eles eram dos McAllister 300 lá, que eu vou explicar pra vocês o que é, mas era de uma família muito respeitada. Ela sempre foi uma amante da escrita. Ela começa a escrever, na verdade, com assim, criança ainda, com 11 anos, ela tenta escrever um livro, sai uma escrita de um livro, de um romance, acaba não terminando. Ela vai terminar esse romance com 15 anos de idade e, inclusive, o pai dela apoiava e ajudou ela a publicar aos 16 anos, um ano depois, de uma maneira secreta, alguns poemas que ela escrevia bastante. Até que em 1880, de 1880 a 1890, ela vai parar a escrita dela. Por quê? Porque ela vai se dedicar àquilo que a mãe da família Bennet já canta na primeira frase de Orgulho e Preconceito, que é o casamento e a sociedade. Então ela tira esses 10 anos para se dedicar, para entrar na sociedade. Acho que ela é, na verdade, apresentada à sociedade um ano antes. E ela entra nessa sociedade, começa a visitar os ciclos mais prestigiosos de Nova York, se casa em 85 com um cara chamado Ted Wharton, depois que o pai dela morre e que ela estava noiva de um cara, e do nada, até hoje, pelo menos eu não encontrei motivo, que eles se separaram logo após a morte do pai dela, em vez de ter, né, você pensa assim, tem tudo agora pra casar, porque os pais dela não gostavam desse noivo dela. Mas não, eles se separam, e aí em 1885, ela vai casar com esse cara chamado Ted Wharton, que era um cara que eles tinham ali coisas em comuns, gostavam de viajar, tal, mas o relacionamento dela com a sogra era péssimo.
E ele tinha depressão agudíssima e outros problemas de saúde, o que vai resultar num divórcio algumas décadas depois, tá? Não é assim, porque divórcio em Nova York, até onde eu sei, nessa fase aqui, só era permitido se comprovasse adultério. Então, ela vai demorar para conseguir esse divórcio, acho que só quando essa lei muda que ela consegue. E em 1913, então, esse divórcio sai e de 1891 até o final de sua vida, que é 1937, ela volta a escrever e lança mais de 20 livros e mais de 80 contos. Entre esses 20 livros, você tem o The Buccaneers, que é o que virou esse seriado na Prime, que eu não vou assistir, eu vi o trailer, achei pavoroso, então eu não vou assistir. Mas você tem esse livro fantástico chamado A Época da Inocência, lançado em 1920, vencedor do Pulitzer em 1921, e que, entre outras coisas, gerou este filme fantástico do Scorsese em 93, se eu não me engano. Eu era criancinha quando eu vi esse filme pela primeira vez. Não é a única versão, tá? Tem uma outra versão para cinema, bem mais antiga, que eu descobri ontem, porque ontem eu reassisti esse filme, né? Para fazer comparações e trazer para vocês. E aí descobri que tinha essa versão um pouquinho mais... Um pouquinho não, né? Porque eu acho que essa versão de 50. É uma outra versão mais antiga e tal. Mas o que a gente vai comparar aqui realmente é o de 93, porque eu acho esse filme fantástico. Enfim, sobre o que se trata A Época da Inocência. A Época da Inocência vai contar a história de um triângulo amoroso entre o Newland, que é um rapaz de uma família, advogado de uma família riquíssima. Ok, vamos deixar muito claro, todo mundo é rico aqui, tá? Todo mundo é branco, rico, não tem problemas. Aliás, os problemas quando surgem são de ordem financeira, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Então, é o Newland, que ele tá noivo da May, também de uma família super, super tradicional, e que a May recebe em sua casa a vinda de uma prima, a condessa Ellen Olenska, a gente vai chamar ela de Olenska aqui, que se casou com um europeu. Lembra que eu falei que as meninas ricas americanas casavam com europeus? Pois então, ela se casa com esse conde europeu e ela aparentemente tem uma vida horrível lá. O cara era meio, sei lá, libertino. Ela sai fugida e volta para o seio da sua família nessa Nova York muito, muito rica e muito cheia de não-me-toques. E aqui a gente precisa entender primeiro onde se passa esse livro. Esse livro começa em 1870. A Edith Wharton, lembra? Ela nasceu em 1889. Então, ele se passa 19 anos antes do nascimento dela. 1870. E vai terminar 1897. Então, aí a gente tem a narrativa inteira dele ocorrendo entre mais ou menos um ano e depois um salto temporal de 26 anos. O pano de fundo desse livro, ele é um pano de fundo que é um prato cheio para pessoas como eu, que amam história, e para pessoas como, por exemplo, gente que gosta de livros da Jane Austen. Não à toa que eu citei ela aqui. Porque ele é um livro que vai, através dos seus personagens e dos dramas e relacionamentos e conflitos, fazer um estudo sobre a sociedade da qual aqueles personagens estão inseridos. Então você tem essa Nova York, muito diferente da Nova York que a gente tem hoje em dia, uma Nova York ainda com as grandes mansões da Park Avenue, as grandes mansões do Upper East Side, sendo construídas, completamente dominada por uma elite minúscula, e quando eu falo minúscula, é uma elite minúscula mesmo, a gente está falando em torno de 300, 400 pessoas. Essas 300, 400 pessoas, elas eram, na verdade, remanescentes de famílias muito tradicionais e fundadoras que sobrevivem e enriquecem após a Guerra Civil Norte-Americana, que, se eu não me engano, vai até 1865. Então, o Época da Inocência se passa no começo do que a gente chama de Gilded Age, a época de ouro de Nova York, dessa sociedade minúscula e riquíssima, que vai surgir após a Guerra Civil. Então, assim, ali era um ambiente altamente frágil e altamente socialmente violento. Porque você era, como pessoa, principalmente como mulher, vista e analisada de todas as formas possíveis e imagináveis por todos ao teu redor.
E qualquer escândalo tomava proporções absurdas e a reputação de uma pessoa podia ser colocada na lama. E a gente vai ver isso acontecendo ao longo desse livro, que é o livro através do qual a Edith Wharton vai fazer esse estudo dessa sociedade que ela nasceu e foi criada. E uma coisa que ficou muito ficou muito clara para mim após a releitura desse livro, é como a Edith Wharton também coloca ali um texto que mostra claramente como existia nessa sociedade cruel e, né, vestida de brocado, um machismo, uma misoginia latente. E a gente vai, então, ver isso através desse relacionamento dessas 3 pessoas, a May, o Newland e a Olenska, que o Newland tá noivo da May, a May é prima da Olenska, só que o Newland vai se apaixonar pela Olenska também. E a gente vai ter essas pessoas dançando esta valsa, que lembra um pouco quando eu falo da Jane Austen, porque me lembra um pouco, principalmente, o período georgiano, né, na Inglaterra, que é onde se passam os romances da Jane Austen, que também tinham essa dança dos símbolos sociais que as pessoas tinham que fazer para não cair em desgraça. E a Wharton vai fazer isso de uma maneira linda, belíssima, 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 belíssima. Ela realmente tem um poder de escrita fantástico. É um livro ele é um livro curto, acho que ele tem 300, 400 páginas. É que a minha versão de pocket, é uma versão pocket, então ele é minúsculo. E assim, a versão pocket que eu tenho, a leitura é muito ruim, porque a diagramação é um horror, e ainda aquelas páginas fininhas que você vê o fantasma, assim, o ghosting da letra, da impressão, é horrível ler. Mas eu lembro que foi difícil essa leitura, mas valeu a pena, porque a gente realmente escreve muito bem. E isso só se confirma agora dessa nova releitura que eu fiz. Ela, de cara, já vai mostrar numa cena de início que a galera tá numa ópera, e ela de cara já vai mostrar com quem você tá lidando. Onde as pessoas, ao invés de assistir a ópera, estão aqui, ó, com seus binóculos. Me lembrei da Érica, minha amiga, que tem um binóculo pra assistir musical, porque ela só compra musical lá na última fileira, que é mais barato. Aí a galera ali com binóculo, olhando pra tudo que tá acontecendo, até que eles veem que a Olenska chegou em Nova York e está sentada no camarote de seus parentes lá, da May e de sua mãe. Aqui, em 1870, a gente ainda não teve a guerra das opera houses, porque até se você assiste Gilded Age, a segunda temporada se trata sobre isso. Uma senhora chamada Caroline Astor, Caroline Astor, ela era a matrona, ela era a madrinha da Academia de Ópera, que era um local de ópera que existia em Nova York, onde todo mundo que queria ver e ser visto ia. Paralelo a isso, você vai ter a Ava Vanderbilt, que é uma mulher de uma família não tão rica, que vai se casar com um homem muito rico, que é o Vanderbilt, que também não vem de uma família, é um industrial que meio que se faz sozinho, patrocinando a construção do Met, né, do Metropolitan. Hoje em dia o Metropolitan é em outro local, mas continua essa tradição. E aí existe ali um clash entre o novo rico com muito dinheiro e os 400, 300 pessoas lá da Nova York antiga, que é essa Nova York na qual se passa a época da inocência. Aí, no final, a Nova York nova, com mais dinheiro, vai ganhar, então o Metropolitan vai se tornar a casa de ópera de Nova York oficialmente, que é o que é até hoje. E aí a gente começa, então, a ver um craque, né, umas rachaduras nessa sociedade perfeita que Nova York tinha. E que tinha o seu poder nas mãos de tão poucas pessoas. Aliás, uma curiosidade, eram os 400, acabei de ver aqui. Esses 400 pessoas, só poderiam existir, essas 400 pessoas de famílias muito fantásticas, que eram realmente a creme de la creme de Nova York, quem dizia quem podia ou quem não podia entrar nessa lista era o senhor McAllister, que era amigo da senhora Astor. E a senhora Astor definiu esse número de pessoas baseado na quantidade de gente que cabia no salão de baile dela, para você ver como a pessoa era respeitada. Então, esse é o pano de fundo dessa Gilded Age, dessa época que vai do final da Guerra Civil Norte-Americana até meados de 1910, se não me engano, 1920, que é esse período, né, super fashionable lá de Nova York e da sua sociedade.
Nessa cena, você tem tudo isso sendo contado de uma maneira muito bonita, muito bem escrita pela Edith. Você tem as pessoas comentando, e aí, cara, a narrativa dessa mulher é muito foda. Porque aí nessas fofoquinhas e nesses comentários, você já tem ali praticamente a história da ela inteira, da Lenska inteira. Que ela se casou, ela era órfã de uma família muito, muito famosa, que era os Mingot. E aí ela fica órfã. A tia dela, Medora Mingot, se eu não me engano o nome dela, vai pegar ela para ser criada, em grande parte, na Europa. Então a Ellen aqui não é que ela é uma mulher que da sociedade nova-iorquina que não se enquadra na sociedade nova-iorquina. Ela nem isso é. Ela foi criada a vida inteira dela na Europa. Então ela é uma europeia. E aí ela vai se casar com esse conde, vai ter uma vida escandalosa com ele, vai ter uma fuga mais escandalosa ainda, e aí ela é trazida na ópera. E quando ela é trazida na ópera, isso significa que a família, né, os Mingot e mais todo mundo, que acho que a May não é Mingot, mas ela é neta dos Mingot. E aí a sua prima May e sua tia, tal, acolhem ela e traz ela tão publicamente, mostrando seu apoio. Isso é um escândalo. E aí a gente entra no Newland, que tá vendo tudo isso, tá na ópera como uma pessoa também rica, tá vendo tudo isso, e ele vai até o camarote delas para publicamente prestar seu apoio à sua noiva, que é a May, e a prima de sua noiva. Então, para vocês verem que nada é assim, tipo, ô galera, pelo amor de Deus, vamos respeitar a pessoa. Não, ninguém grita, ninguém vai falar na cara um do outro. Ele simplesmente vai se levantar e só o aparecer dele nesse camarote de ópera já demonstra publicamente o seu apoio. E aí ela fala, May sorri para ele sabendo o que ele estava fazendo, sabendo que ele estava apoiando ela e sua prima e a decisão da sua mãe em trazer sua prima na ópera. Então, assim, é tudo muito sutil, é tudo muito por debaixo dos panos. Eu não ia conseguir viver nessa galera. Gente, eu tenho um problema muito sério de relacionamento social. Eu sempre brinco que eu fui criada por lobos, mas, gente, eu realmente fui criada por lobos. Eu não tive nenhum tipo de desenvolvimento de skill social, assim. Então, eu sou uma pessoa que eu não consigo entender esses pormenores. Essas sutilezas, sabe, quando você olha, você tem uma amiga e você se comunica com essa pessoa pelo olhar, eu não tenho isso com ninguém. Agora que eu tô desenvolvendo com o André. De vez em quando a gente se olha assim, eu falo assim, nossa, que legal, né? Ter uma pessoa que sabe que você tá pensando só de te olhar. Mas eu, assim, não tenho isso com mais ninguém. Eu não tenho essas sutilezas. Eu sou uma pessoa muito barulhenta e eu preciso que as coisas sejam verbalizadas de uma maneira muito clara pra mim. Porque eu não tenho essa skill social de captar no ar esse tipo de sutileza social. E esse livro inteiro é sobre isso. É sobre como é uma sociedade inteira trabalhando nos olhares e nas micro expressões do corpo. Depois que eles saem dessa ópera, eles vão para o baile da família Belfort, na qual o Newland resolve anunciar o seu noivado com a May para tentar aplacar um pouquinho os comentários da chegada da Olenska nesse meio social. E aí, depois de um tempo, quando eles vão mostrar um anel para a matriarca da família Mingot, que é a avó da May, ele conhece realmente, então, e troca melhor conversa com a Ellen Olenska, que é a prima dela. Vai, então, ser montado um banquete em homenagem a Ellen como um banquete de recepção. Eu acho isso muito chique, gente, banquete de recepção. Ai, vamos dar um jantar na casa do fulano para comemorar a chegada do Beltrano. A gente fez isso aqui uma vez em casa, quando a Erika veio do Canadá, e aí a gente chamou a Rafa, uma amiga nossa, para almoçar aqui em casa com a gente. E depois todo mundo foi jantar na casa do Sérgio. Então foi uma situação meio tipo assim, ai, né? Claro que dentro de suas devidas proporções. Em vez de ser um jantar de, sei lá, 7 pratos, a gente tinha uma muçaca para dividir para todo mundo. Mas eu particularmente acho isso chiquérrimo e eu acho isso muito legal para quem tá chegando e está sendo recepcionado. Aí eles montam então esse banquete para Ellen, que acabou de chegar lá da Europa e tal. Só que, gente, como eu falei, ela já veio com... Ela sempre teve, por causa da tia que criou ela,
um ar excêntrico, né, é dito muitas vezes que deixaram ela usar cetim preto no baile de apresentação dela para a sociedade, o que é um absurdo, e que ela foi viver essa vida super excêntrica na Europa e casou com esse cara e várias fofocas, inclusive a pior de todas que ela foge supostamente com o secretário dele, que nunca é confirmado e tal. É porque, mais uma vez, não é um livro que você vai ter pessoas falando abertamente aquilo que pensam, né. É um livro que os diálogos são muito políticos. Isso é tão legal, é muito, muito bonito de se ler. E aí, todo mundo nega, o que faz com que o próprio Newland e a mãe dele, já que isso pode respingar neles, já que eles estão num noivado com a família da Ellen, da Olenska, eles precisam então tomar medidas para que, né, isso não respingue neles. Então eles vão pedir ajuda de uma galera, de um casal que é muito respeitado lá na sociedade, que eles falam assim: olha, o que a gente pode fazer a gente vai dar um almoço, um jantar para um cara lá que vem da Europa e a gente chama ela para fazer parte, mostrando então de uma maneira muito sutil que ela está sendo aceita pela nossa sociedade. E é neste jantar que o Newland, na minha interpretação do livro, vai começar a ter sentimentos pela Ellen, porque eles têm um momento pela primeira vez sozinhos, onde eles falam, né, que não é de bom tom uma dama tá conversando com um cavaleiro, deixar esse cavaleiro para ir conversar com outro. E é exatamente o que ela faz, ela deixa o cavaleiro com que ela tá conversando e vai sentar do lado do Newland e vai começar. E eles começam assim, ela não tem um pingo de pudor. Ela fala o que ela pensa. Ela fala assim: ele fala assim: você conhece acho que é um duque, conde, um duque. Você conhece ele lá da Europa? Ela falou assim: conheço. Ele sempre vinha no inverno para minha casa, onde eu morava com meu marido, e eu acho ele uma pessoa enfadonha. E aí o Newland dá risada, e ela fala assim: você ama a May? Ela começa a fazer umas perguntas meio invasivas, assim. E ele fica surpreso e é pego de calça curta, mas ao mesmo tempo ele fica fascinado daquela mulher belíssima, com um carisma, assim, sabe? Uma inteligência totalmente fora dos padrões. É um sangue novo, é um refresco pro Newland aquilo. Em contrapartida da May, que é exatamente aquilo que uma noiva perfeita, uma menina perfeita que a sociedade nova-iorquina quer, ela é. Então você tem esse homem entre esse sopro de ar fresco e essa coisa tradicional, representada por essas duas mulheres. Particularmente, e eu vou desenvolver isso um pouco mais pra frente, eu acho que o Newland não gosta de ninguém além dele mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque o Newland, ele é uma pessoa, como eu posso falar sem dar spoiler antes de chegar na segunda fase da segunda parte desse episódio? Ele é uma pessoa que ele quer tudo ao mesmo tempo. Ele quer, ao mesmo tempo, ficar com a Olenska, né? Vai ocorrer várias situações que ele vai começando a se apaixonar mais e mais e mais. E ele vai, sim, se tornar uma pessoa tóxica, na minha opinião. Sem um pingo de respeito por ela, sem um pingo de respeito pela família dele, pela May, que é a noiva dele, e depois se torna a esposa. E ao mesmo tempo, ele não quer em nenhum momento ser colocado no ostracismo por essa sociedade que ele preza tanto. Então, assim, ele é um cara que ele tá nem aí, porque ele é homem, então ele tá tão acostumado em ser a pessoa que guia essa sociedade, que ele não consegue entender que ele não pode ter as duas coisas. Ele não pode ter o respeito da sociedade, ao mesmo tempo que ele não pode ter a Ellen se ele quiser esse respeito. Então, assim, é muito louco. É um personagem que, a primeira vez que, quando você cresce, é bacana você reler essas coisas por causa da forma com que você enxerga a vida, né? Ela vai mudando e você, obviamente, vai acabar mudando também a forma com que você interpreta algumas coisas. Quando eu li esse livro pela primeira vez, assim como quando eu assisti o filme do Scorsese a primeira vez, eu fiquei muito tocada pelo relacionamento da Ellen com o Newland. E eu falava assim, eles precisam terminar juntos, meu Deus, que casal lindo. Hoje em dia, como adulta, principalmente como mulher casada, eu acho que eles são uns mega escrotos. Eu acho que a Ellen ainda se salva, porque ela tem ali ainda um respeito muito grande com a May, e ela tem uma gratidão pela forma com que a família, principalmente do lado da May, acolheu ela logo após o escândalo dela ter fugido do marido.
Mas o Newland, cara, ele é muito escroto. Ele é muito escrotão, mano. Eu fiquei passada. Mas eu não posso mais falar, porque eu vou ter que entrar em alguns detalhes muito, muito de spoilers. Então, se você não quer saber o que acontece, a gente se despede aqui. Muito obrigada, compartilha esse episódio. Se você quiser saber como termina este livro, fica comigo após o intervalo, tá bom? Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Existe, lembra que assim que terminou a ópera, todo mundo foi para casa da família Belfort para que eles dão esse baile? O Jules Belfort é um banqueiro muito famoso e ele começa meio que cortejar a Ellen. A Ellen, como eu te falei, ela não é uma pessoa preta e branca. Ao mesmo tempo que ela não quer ser cortejada, porque ela não vai ter um caso com ele, não vai se tornar amante dele, e ele já tem uma amante fixa, né, que é dita, que é a Anne Ring, o nome dela. Embora a Ellen não queira, ela sente que ele, o Julius, é a única pessoa que meio que entende ela. Que sabe que ela não se encaixa ali, porque ele também não se encaixa ali. Aliás, o Julius é casado com a Regina Belfort, que é meio que prima também dos Mingold, da família lá da dinastia que eles fazem parte. O Newland vai ser colocado como advogado responsável por um possível processo de divórcio entre a Ellen e o marido. Esse processo de divórcio, a família não vê com bons olhos, porque, mais uma vez, é um escândalo. Isso, eu não sei como é que funcionava na Inglaterra não, na Europa, mas, como eu falei para vocês, nessa altura, em Nova York, para se divorciar, você tinha que comprovar adultério, e isso vai fazer com que eles acabem se aproximando, né? Ele vai visitar ela algumas vezes, eles vão ter conversas e acaba que esse relacionamento vai florescer. A Ellen, embora dê muita corda, porque ela também gosta do Newland, ela não se entrega de cara a esse relacionamento. E essa não entrega dela, e ao mesmo tempo que ela está num processo de divórcio que pode destruir a reputação dele, faz com que o Newland, que é uma pessoa, como eu já falei, escrota pra caralho, adiante o casamento com a May. Que é uma menina que tá ali, tipo, de gaia, tá no navio, cara. E aqui eu vou fazer um adendo. E eu vou avisar que eu vou dar spoilers do final de Ana Karenina, se você nunca leu. Ana Karenina foi meu livro favorito dos meus 13 aos meus 15 anos, mais ou menos. Aí entra Senhor dos Anéis. E o que acontece em Ana Karenina é que ela é essa mulher casada e ela conhece esse oficial muito mais novo que ela, se apaixona, ela abandona o marido. Aparentemente, o marido tem um momento ali que até aceita ela de volta e fala assim, ó, volta, tá? Ela fala assim, não quero divórcio, quero divórcio. Ele se divorcia dela, ela quando se divorcia perde o direito ao filho e vira uma pária na sociedade. Tanto ela quanto o Blonsky, que é o oficial porque ela se apaixona. O tempo passa, mais uma vez ela engravida, tem filho com ele, não sei o que, mas vamos lembrar que ele é um homem mais novo que ela. E ele é de uma família muito, muito rica e proeminente. E aí, com o tempo que vai passando, a sociedade russa vai voltando a aceitá-lo, mas não aceita ela de volta. E ela começa a ter crises terríveis de ciúme, ela começa a ficar desesperada, até que no final, spoilers, ela se mata, ela se joga embaixo de um trem. Por que eu cito Ana Karenina aqui? É uma leitura muito juvenil. Você lê livros como Ana Karenina, Época da Inocência, Madame Bovary, e acreditar que as crises que esses personagens sofrem são fundamentadas no amor, né? A Bovary fica muito doente quando o amante abandona ela. A Karenina se mata porque ela não tem certeza mais do amor do Blonsky. O Newland, ele não joga tudo pro alto pra ficar com Lenska porque ele
tem sentimentos pela May. Não é isso, cara. Essas pessoas, elas são guiadas pelo dinheiro e pela sociedade. A Bovary, ela morre por dívida. A Karenina, ela morre porque ela não aguenta ver que ela continua sendo ostracizada e o Blonsky não mais. É isso que pega ela. É isso que pega a Karenina. A Karenina, ela percebe a merda que ela fez na vida dela quando ela percebe que não haverá redenção para ela, mas pode haver para ele. E nesta redenção dele, se ele resolver se casar com outra mulher, tudo bem. É aí que a Karenina se mata. O Newland, ele, quando percebe que ele tá apaixonado pela Ellen, mas ao mesmo tempo que namorar com a Ellen ou se casar no caso, vai salientar o fim da carreira dele e o fim da família dele, porque a irmã dele é uma mulher solteira ainda, o que ele faz? Ele corre pra se casar com a May. Ele não tá nem aí pra May, ele não tá nem aí pra Ellen, ele corre pra se casar com a May. Ele está único e exclusivamente preocupado com a forma como a sociedade vê ele e mais ninguém. E isso é muito interessante porque ao longo do livro, eu não tô pulando muita coisa, gente, desculpa, mas é assim que a cabeça funciona. Ao longo do livro, o Julius Belfort, que é aquele banqueiro que eu falei pra vocês, que tem uma amante, que é Anne Higg, vai se separar da esposa. Esse cara vai pra bancarrota, vai falir. A esposa vai continuar do lado dele, que é a Regina. Só que aí, quando ele não tem mais, o Julius Belfort não tem mais o dinheiro nem o prestígio da sociedade, ele fala assim, não tem mais por que eu continuar com essa mulher, e dá um pé na bunda dela. E vai casar com a Anne Higg, o nome da menina, se não me engano. E aí, o que acontece? A Regina Belfort, que é uma Mingot também, vai pedir ajuda pra família. E o que a família dela vai fazer? Vai falar, não, de jeito nenhum. Quando ele ferrou todo mundo, o dinheiro de todo mundo, você não ficou com ele, então pronto, agora não tem volta não. Você é uma pária da nossa sociedade. Porém, o mais legal é que com o tempo, lembra que tem um pulo de temporal nessa história? Com o tempo, o Julius Belfort vai se refazer na vida. Ele vai se casar com a amante dele e vai se refazer. E termina com os filhos da May e do Newland, um deles casando com a filha do Belfort, com a Anne, que era sua amante. Porque para a sociedade, né, rica, o homem existe uma escapatória para o homem. Com o tempo a gente pode perdoar o homem. A mulher não tem. A mulher não possui isso. E para mim não existe maior exemplo disso do que o que você tem com a Meghan Markle e com o Príncipe Andrew. Meghan Markle, qual foi o seu grande pecado? Não querer, né, viver ali nas regras da família real inglesa. O que eu achei idiota, porque fiquei também pensando assim, se meteu porque quis, né? Mas enfim. Eu não acredito no amor. Não, mentira, acredito sim, só que, né? Enfim, ela sabia onde ela estava se metendo, não é uma menina ingênua. Então, não, ela sofre até hoje de backlash, ela até hoje, quando posta qualquer foto dessa coitada, é um monte, uma enxurrada de ódio, que eu falo assim, gente, pra quê? Ela tá botando foto com a filha, feliz da vida, tá lá cozinhando, sei lá, torta de limão. E as pessoas, vagabundo, escroto, não sei o quê. Eu acho um absurdo isso. E, ao mesmo tempo, o Príncipe Andrew, que se envolveu lá no escândalo do Epstein, que tem menina de 16, 17 anos falando que ele estuprou ela, tá aí. Não recebe 1/10 do ódio que a Meghan Markle recebe. Porque a sociedade perdoa o homem. Se o homem tiver título, terra e dinheiro, nossa senhora, perdoa mais rápido ainda. E é sobre isso. Esse livro foi escrito em 1920. Estamos em 2025. E assim continua caminhando a humanidade. Quando o Newland casa com a May, ele percebe que ele vai ter uma vida infeliz, porque a May é, mais uma vez, a tradição. Ele faz uma escolha. Ele escolhe a tradição. E a May é a tradição. E, cara, eu gosto tanto dessa personagem da May, não porque ela é uma meninazinha boba, fofinha. Na verdade, ela é apresentada assim pra você. No filme do Scorsese, quem faz ela é Winona Ryder. Então, assim, ela é muito... Nossa, eles dão uma passada de pano pra ela. No filme, ela é muito fofa, boa, tal. Só que aqui nesse livro, pra mim é muito claro que ela não é bobinha. Ela, exatamente por simbolizar a tradição, simbolizar ser a manifestação humana
dessa tradição, dessa sociedade e de seus símbolos e de seus costumes, ela é muito sagaz. Ela é muito mais letrada nas sutilezas dessa sociedade que o Newland. Então, ela assim, o Newland vai atrás da Ellen, né? Ela manda uma carta para Ellen e para ele, como quem não quer nada, porque ela sabia que eles estavam se encontrando. Como quem não quer nada, falando assim: olha, a minha mãe deixou a gente adiantar o casamento. Eu sou tão feliz. Pá! E aí vem a Ellen, porque a Ellen também é assim, ela quer porque quer o Newland, mas aí alguém vai e lembra ela que ela, pô, tem uma família e ele é noivo da tua prima sempre foi legal contigo. E geralmente quem lembra ela são as cartas da May. E aí ela fica, não, Newland, não vamos ficar juntos, né? Então, o livro inteiro é isso. Tanto que eles se casam, o Newland percebe que a May essa tradição dura, imutável, sem graça, e ele morre de saudade da Olenska. Aí ele volta, vai se encontrar com a Olenska, vão voltar a ter um caso, só que aí fica toda vez isso. Aí a Olenska quer e não quer também, porque ela tem medo. E até que o conde, que é ex-marido da Olenska, que tava ali querendo um divórcio total, fala assim, quer saber, não quero mais o divórcio, eu quero ela de volta. Só que a Ellen não quer voltar, a Olenska não quer voltar, sabe-se lá o que ele fez, o que ele aprontou, que ela não quer voltar. Só que aí a família fala assim, peraí, a gente te recebeu super bem, a gente deixou você super confortável, a gente até não queria esse divórcio, mas a gente né, te deu todo o suporte, mas agora que eles querem de volta, tu vai voltar. Se tu não voltar, a gente vai suspender todo o dinheiro que tu tava ganhando da gente. Porque vamos lembrar, ela foge da Europa e volta pra casa dela sem um tostão. É sem dinheiro que ela volta. Ao mesmo tempo, o Newland é esse cara que fica, toda vez que encontra ela em Olenska, fica enchendo a porra da paciência dessa mulher. Querendo, porque querendo que ela fique com ele. E ela fala assim, mas tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu vire tua amante, mano? Tu é casado com a minha prima, tu quer que eu vire tua amante? E ele fica lá insistindo, porque falar de largar May ele não fala, né? Fica insistindo, até que ela meio que foge dele. Engraçado, porque no começo do livro ela vai pro interior fugindo do Belfort, que tá ali cortejando ela. Nesse momento ela foge do Newland. Vai pra Washington, não vou lembrar pra onde ela vai. E não quer ver ele. Até que a avó tem um problema, tem um ataque cardíaco devido àquele confronto que a avó tem com a Regina Belfort, quando a Regina Belfort vai pedir ali ajuda pra ela e a avó nega. E aí quem vem pra cuidar da avó é a Ellen, é a Olenska. E por a avó estar sendo cuidada pela Olenska, a avó meio que, né, fica de coração mole e fala assim, não, beleza, a gente vai voltar a te dar a sua mesada, e se você quiser, você não volta pro teu marido, beleza? Beleza. É quando o Newland vai se encontrar com ela e meio que vai propor que eles fujam juntos. E ela fica balançada. Mas logo em seguida, ela decide voltar pro marido. E aí você fica meio assim, sem saber o que aconteceu. O Newland... Lembra que eu falei que essa história toda se passa mais ou menos durante um ano? Porque o Newland e a May ainda não deram, recém-casados ainda não deram seu primeiro banquete. E como ela vai voltar para a Europa, eles decidem então dar um banquete para ela nessa despedida. Algo que eu também acho belíssimo. E aí, ele tenta, é até constrangedor, porque ele tenta de todas as maneiras cercar ela para falar com ela sozinho e ninguém deixa. É quase um balé que ocorre naquela casa, naquela mansão, para que ele não fique sozinho com ela. E ela também está ali meio que, né, tentando não ficar perto dele. E aí quando ele fala que ele percebe então pela primeira vez que todo mundo naquela sala, mesmo que eles não tivessem consumido seu relacionamento, mesmo que ela não oficialmente tivesse virado sua amante, todo mundo ali achava que a Ellen Olenska era amante dele. Inclusive a May. Fica muito claro isso. E aí é quando ela vai embora, acaba o banquete, ele vai ficar ali no canto dele, porque tipo, tem uma sala ali dele e tal. E aí ele vai falar com a esposa e ele fala assim pra esposa, sabe o que é? Que eu tô meio cansado dessa vida de trabalho. E, tô meio mal, assim, então eu vou pra Europa. Aí ela foi pra Europa. Vou pra Europa, vou abandonar, por enquanto, a advocacia, tirar um período sabático e vou pra Europa passar um tempo. Por quê? Porque ele quer encontrar Ellen, ele quer ir atrás da Ellen.
E sabe-se lá se ele iria voltar ou não. Eu acho que não. E aí é quando a May dá a cartada final dela. Lembra que eu falei que ela era muito, muito sagaz? Ela falou assim, então, eu não acho que Ela primeiro se faz desentendida, acha que não, né, não cita que ele tá querendo ir sozinho. E fala assim, eu acho que o médico não vai deixar eu ir com você. Ele falou assim, ué, por quê? Ela falou assim, ué, porque eu tô grávida. Tive a confirmação hoje de manhã. E aí você descobre nesse diálogo dos dois que ela contou para a mãe, contou para a mãe do Newland, a sogra, e para a Ellen que ela estava grávida, mesmo sem ter a confirmação. E é por isso que a Ellen decide voltar com o Conde, com seu marido europeu. E ali é a cartada final. Claro que muito bem o Newland podia falar assim, foda-se você e o bebê, tô indo pra Europa viver o amor da minha vida. Mas tinha muita coisa em jogo. Lembra que eu falei pra você? Tem muita coisa em jogo. É reputação, é o dinheiro em jogo, né? Porque se a Ellen volta pro Newland, ela nunca mais vão olhar pra cara dela, a família nunca mais vai olhar pra cara dela. Ela vai ficar, vai perder o marido, ela vai ficar sem dinheiro. O Newland, muito provavelmente também, se o dinheiro que ele tem vai ter que sustentar os dois na Europa, ele não consegue mais trabalho, ele nunca mais vai conseguir pisar em Nova York, ou talvez sim, só que a irmã dele, por exemplo, que ainda é uma mulher nova e solteira, nunca vai se casar. Então é muita coisa envolvida, é muita gente que vai sofrer o escrutínio da sociedade junto com eles dois. Então é quando ele né, fala de vez assim, beleza, então eu vou ficar aqui. E se casa, continua casado, passa-se 27 anos, 25 anos, 26 anos, desculpa. 26 anos, eles têm 3 filhos, se eu não me engano. As meninas se casam com outros personagens, com os filhos de outros personagens que são apresentados ao longo do livro. Como eu falei pra você, o Ted, que é o mais velho, vai se casar, tá de casamento marcado, com a filha do Belfort e da ex-amante, que agora é sua esposa. E ele recebe, então, esse convite. Ele resolve antes de viajar, ir para fazer um tour pela Europa. A mãe já está morta, a May já está morta. E aí o pai vai, com seus 57 anos, vai para a Europa com o filho. E aí o filho fala assim, vamos visitar a Condessa Olenska. E ele falou assim, quê? Quê? Então, e aí, tipo, fala assim, então, a minha esposa, quando foi educada na Europa, conheceu ela e ela pediu que eu fizesse uma visita a ela. Só que o Newland resolve não ir visitar. E é bonito esse final, porque ele manda o filho e aí volta pro hotel sozinho. E aí ele chega à conclusão que, na verdade, o que sobra para ele é um amor que, depois de todos esses anos, se tornou algo idealizado. Que na cabeça dele existe mais realidade desse amor não vivido do que o que realmente aconteceu. Então ele preferiu deixar assim e não vê-la depois de 27 anos. E acaba o livro. Eu acho um livro lindíssimo, de uma... Nossa Senhora! Eu falei um dia desse da elegância da prosa da minha amiga Safira, e eu acho tão maravilhoso quando pessoas têm esse poder de escrever de uma maneira muito elegante e sabe, tem um domínio das palavras muito, muito real, assim, e a Edith tem muito isso. Ela consegue fazer com que você compreenda as coisas sem que elas sejam realmente expostas, né? Nunca fica muito claro o que a May, porque a May contou pra Ellen ou não, mas, sabe, você sabe o que você sabe porque ela fez isso. É tudo muito sutil, é tudo muito, muito claro, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito... Não sei descrever, de uma maneira muito... sutil, isso é a única palavra que realmente me vem à cabeça. É lindíssimo, é muito bem escrito, tem essa raiz aí, nesses clássicos da literatura europeia, onde a sociedade é um personagem que em muitos momentos se entrepõe aos protagonistas. Esse livro vai seguir essa tradição. E é um período muito legal de você acompanhar dentro da história norte-americana. É um período que eu, particularmente, estou gostando muito de acompanhar lá no The Gilded Age, no seriado. E eu recomendo isso para quem quiser saber mais. Se eu não me engano, o Paulo Resulti tem um episódio sobre The Gilded Age, não seriado, mas sobre o período de ouro da sociedade nova-iorquina. E tem também essa moça que é o Tea with History. É assim, ela
é, obviamente, britânica, então não tem legenda, tá, gente? Mas aí vocês veem ali os recursos novos do YouTube, acho que agora tem uns que são até dublagem feita por IA, que você consegue ativar e assistir, caso você não fale inglês, tá certo? Espero que tenham gostado desse episódio. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 5 da tarde, em todos os agregadores de podcast, plataformas de podcast que você possa imaginar, algumas pagas, outras públicas. Se você compartilhar esse episódio com seus amigos, eu te agradeço muito. Tem um botãozinho aí de compartilhar, que você consegue mandar um link desse episódio para as suas redes sociais ou para os seus chats favoritos, Telegram, WhatsApp. E, mais uma vez, estamos novamente aqui na segunda-feira que vem, às 17 horas, tá certo? Me segue lá no @LiviaMulder no Instagram para continuar me acompanhando. E geralmente eu dou um recadinho ou outro sobre o podcast lá, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.